Gazeta Esportiva tá no ar, com um show de informação, de opinião e de bom humor, claro, né? Pra alegrar aí o final do seu dia, que já foi tão cansativo, tanta coisa pra fazer, a gente tem que ter bom humor na vida, né? Quando dá. Muito boa noite! E olha só quem está do meu lado, porque assim, é uma equipe de pães. Porque eles são todos maravilhosos. Pão é uma coisa gostosa, competente, que mata a fome, não é? É só coisa boa, gente. É coisa boa. É bom trabalhar do lado de gente boa. Pro nosso pão francês, Osmar Garrafa! Francês. Porra, isso é nova. É a música do pão. Em Santos Tudo é média. começou com essa música. A média, o café com leite e o pão? Não. Em Santos, o pão francês é média. Chama média? Você fala, vê 3 médias. Eu vou te dar assim? 3 pães franceses. Não, aqui em São Paulo você fala, vê 3 média, vê 3 café com leite. E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Cacetinho. Eu ia falar, mas não sabia. Mas é isso aí. Eu cansei de falar. Muito bem, tem o nosso pão sírio, Thiago Salazar. Boa noite. Boa noite. Você ia gostar do Catar. Por quê? Porque toda a refeição vem com pão. Eu não amo. aguentava mais. Tinha dia que eu falava, não, eu não tinha pão pra almoçar, pão pra jantar, pão pra tudo. Ai, mas é uma delícia o pão mas deles. pão com todas as Se refeições. eu pudesse comer pão toda hora. Eu acabei de comer um croissant. Aliás, obrigada, Caio. Um beijo pra você. E que trouxe um croissant aqui pra mim. E vamos falar do jogo treino do Corinthians, né? Contra o Coritiba. Você vai conferir cada detalhe de mais um teste do time do Fernando Lázaro. É teste atrás de teste. Tomara que passem nesses testes. Já no Palmeiras tem mais um capítulo da novela envolvendo o atacante Arthur. Vai chegar o Arthur? Quando é que chega? Chega pra jogar? Não chega? Porque o Richard Rios vem, Richard Gere. Tá caro o Arthur, Já hein? tá aí. Vamos O falar Arthur sobre tá isso. caro. O Arthur, que era do Palmeiras, foi vendido, super valorizado. Quase pelo dobro do preço que saiu. Ó, não invistam em dólar, não invistam em ouro, invistam nessas trocas do futebol, que é a melhor coisa. Nem em pedras, né? Igual fez o Scarpa e o... Principalmente em pedras. Essas coisas de criptomoeda eu não entendo. Então, tem gente que não tá gostando dessa conversa do Verdão, de trazer o Arthur de volta. Então, a gente vai explicar tudo direitinho aqui. E no São Paulo, um torcedor ilustre criticou o atual momento do clube. A gente vai saber quem é daqui a pouquinho. Tem tudo isso e muito mais. Tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Carioca. Quem tá hoje posicionado, Fini, que você falou comigo? E o José Paz? Olha lá, José Paz posicionado, pai do Theo, marido da Gi. Muito bem, Qual que é o José pão? Paz. Ele é o pão australiano, Olha só. né? Do Outback. É ele. Um beijo, Zé, com aquela manteiguinha que eles trazem, que não é bem uma manteiga aquilo, né? Gente, quando chega esse horário, eu tô com uma fome, você também. Eu tô aqui morrendo. Chega de esse fome. horário, é um negócio doido que só pensa em comida. Então tá, a gente já volta. Dicas, tchau, beijo, fica aí, fica aí. Muito bem, de volta com o Gazeta Esportiva é o seguinte, a contratação do Michel Araújo pelo São Paulo vai aumentar a lista de estrangeiros no elenco do Rogério Ceni, como a gente comentou ontem aqui no Gazeta Esportiva. O José Paz chega agora direto do CCT da Barra Funda para explicar como que o Tricolor vai lidar com o limite de jogadores de outro país nas partidas do Brasileiro. Como é que ele vai fazer o Rogério Ceni, Zé? Boa noite. Boa noite, Michele Gianella, dona da padaria Gazeta Esportiva. Um beijo pra você, abraço aí pro Garrafa, pro Salazar, pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso programa. Pois é, agora o técnico Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Michel Araújo foi contratado, foi anunciado de forma oficial aí pelo São Paulo, 11º reforço dessa temporada, contratinho aí até o final do ano que vem por empréstimo. Com isso, agora o São Paulo tem 9 estrangeiros em seu elenco. Pois é, nas competições organizadas pela CBF, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o São Paulo só pode inscrever, só pode levar 7 jogadores estrangeiros por jogo. Por enquanto, o técnico Rogério Ceni não vai ter muito problema aí para gerir esse elenco, porque o Galopo está machucado e o Ferrarese também. Então, em tese, o São Paulo, em tese não, tem só 7 jogadores estrangeiros disponíveis. Bota na tela aí, diretor, todos os estrangeiros que o São Paulo tem nesse momento. Não tá aí o Michel Araújo nessa tela que a gente vai mostrar para vocês, porque o Michel Araújo fechou ainda há pouco, né, com o São Paulo. Mas muitos estrangeiros nesse elenco aí do São Paulo. Tem Arboleda, tem Mendes, Caleri, Alan Franco, Galopo, Ferrarese, Orejuela, Gabriel Neves. São muitos
os estrangeiros nesse time do São Paulo. São Paulo quer um lateral esquerdo e quer também um zagueiro para fechar aí o ciclo de contratações para essa temporada de 2023, pelo menos por enquanto, né? Tá atrás do Jamerson, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, e desistiu oficialmente o Jamerson, que é lateral esquerdo do Guarani, e desistiu oficialmente do Bernardo Chapo, zagueiro que estava lá no Ituano, ainda está no Ituano, tem contrato até 2024 com o Ituano, então o São Paulo não chegou a um denominador comum com o time de Itu, por isso o Bernardo Chapo não vem para o tricolor nesse primeiro momento. O São Paulo faria um jogo treino contra o Guarani amanhã, mas aí eu e o Marcelo Bassetti fizemos aí uma força-tarefa da apuração, descobrimos que o São Paulo não vai jogar com o Guarani mais amanhã por um problema de datas aí e de logística, e o São Paulo queria esse jogo também com o Guarani para conversar tete a tete com os dirigentes do Guarani para tentar convencê-los de liberar o Jamerson aqui pro São Paulo. Por enquanto é isso, Michele. São muitos os estrangeiros, São Paulo segue no mercado, quer se reforçar, mas por enquanto são esses os jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni, que vai ter lá na frente que gerir os estrangeiros, viu, Mi? Tá certo ou não o São Paulo em contratar tanto estrangeiro, Michele? Pois é, Zé, o Salazar e o Garrafa já vão responder se tá certo ou não tá. Agora que o Zé já falou sobre essa movimentação do São Paulo no mercado, eu vou trazer para você de casa opinar a nossa enquete. Então chega mais comigo aqui. Qual setor do São Paulo precisa mais de reforços? É a defesa? É o meio-campo? Ou é o ataque? É a defesa, é o meio-campo ou é o ataque? É só você votar no site gazetesportiva.com, deixar seu voto lá. Você pode dar sua opinião no programa pelo Twitter, hashtag Gazeta Esportiva. E vai aparecer aqui sua fotinho, seu nome, tudo e a sua opinião, tá? Para onde o São Paulo precisa de mais reforço, Salazar? E defesa, meio-campo, tudo mais? E essas movimentações que o time está fazendo, o que você está achando disso? Para mim, precisa mais do meio-campo. Para mim, a situação... Todo mundo precisa do meio campo. Sim, não, a situação para mim é muito clara. O São Paulo não tem um meio armador de criação. Também estava batendo papo com o Bassetti sobre isso. No sistema do Rogério Ceni, ele acaba precisando de um jogador de meio campo mais, esse futebol moderno, de box-to-box e tudo mais, de velocidade. Como é que é? É box-to-box. A expressão que eles usam desse jogador que faz que vai e vem, que vem da defesa, faz a transição. Tá com saudade do Thiago Nunes? Hã? Tá com saudade do Thiago Nunes? Mas eu entendo que falta para o São Paulo essa opção. O São Paulo não tem um meio armador, não tem um meia de criação. O Rogério Ceni tentou fazer isso com o Luciano, dera 10 para o Luciano, ele trouxe o Luciano para o meio campo e não funcionou. Não funcionou bem. Sem o Luciano com o Luciano não aproveitando essa oportunidade, eu tenho a sensação de que falta esse jogador. Será que é o Araújo que está chegando agora do Fluminense? Tenho muitas dúvidas, porque com o Fernando Diniz ele jogou muito pouco. Então, precisa de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo? Sim, claro, mas ali para mim o setor mais carente nesse momento é o setor de armação. Box to box. Então, se você olha para a zaga do São Paulo, carece de reforço. Se você olha para o ataque, carece de reforço. Mas é óbvio que no meio campo, e não é só o São Paulo que tem esse problema. O jogador cerebral parece que sumiu do mercado. Você não acha esse jogador e quando tem ele é muito caro. Mas nessa prioridade, a prioridade é realmente um cara para poder pensar o jogo. O Rogério ele consegue montar, às vezes, um bom sistema defensivo, ele traz 2 linhas, se for o caso, às vezes joga com 3 zagueiros. Lá na frente, o Caleri, no finalzinho, antes da contusão, não estava entregando muito, mas é um cara que entrega. O Galopo não é atacante, mas estava resolvendo. Dá até para se virar, mas em termos de meio campo é o maior problema do São Paulo nesse momento. Então, meio campo. E o Corinthians? Eu vou levantar para todos os times, diretor. E o Corinthians? O setor mais carente? Eu acho que é o meio campo. Eu acho... Olha, eu tenho dúvida, viu? Em termos de elenco, meio campo. O Corinthians ele perde muito quando não tem o Renato Augusto. É óbvio eu acho que você tem opções... Você até tem. Agora, se sair o Yuri Alberto, complica. Tá. Você pode jogar o Roger Guedes lá na frente, pique, talvez pode Palmeiras, é defesa? Meio campo, Palmeiras. O Palmeiras é o meio campo um pouquinho mais atrás ali, a volância. Com a saída do Scarpa. Mas é um pouco mais volante. Saiu o Danilo. E o Santos? Não, os 11. Não. O Santos precisa... Você tem Lucas Lima no meio campo. Não, então, o Santos, não, com todo o respeito ao Santos, mas o Santos precisa de um time inteiro novo. Não, o goleiro tem. O goleiro é bom, verdade. O Santos tem sérios problemas, né? Mas... O Santos tem seríssimos problemas em todas as posições. Sente e chora, é isso. Não tem nem o que falar. Quem vier é lucro. Problemas. Bom, Zé Paz, tem mais assunto curioso para falar sobre o São Paulo, é isso? O Tricolor foi cornetado. Quem é o ilustre torcedor que cornetou, Zé? Conta pra gente.
Momento fofoca aqui no Gazeta Esportiva, hein, Michele? Eu adoro, olha só. Lima Duarte, ator super mega blaster consagrado aí, completou 93 anos. E aí ele foi lá pro Instagram dele, botou, hoje estou fazendo 93 anos, apesar de considerar que eu tô fazendo 94, porque fiquei aí 9 meses na barriga da minha mamãe. Fez um post lá no Instagram para comemorar o próprio aniversário. Aí o São Paulo foi e comentou esse post. Disse o seguinte: crescemos juntos, parabéns, Lima Duarte. Parabenizando aí o ator super consagrado Lima Duarte. Aí o Lima Duarte não perdoou o tricolor, não. Fez o que muito torcedor estava querendo fazer. Olha o que ele postou, o que ele respondeu para o São Paulo lá nesse post de aniversário. Tem aí, né, Fini? Tá na tela, olha só. Juntos não, vocês deram uma paradinha. Vamos ver se agora no Brasileirão pega no tranco. Aí vocês me alcançam. Saudações tricolores. O Lima Duarte cutucou, hein, Michele? Tá certo ele em cutucar ou não? Eu acho que tá. E você? Vocês acham? A equipe de comunicação de São Paulo, que é toda aqui, oriunda da Fundação Casper Libero, né? Da Gazeta Esportiva, o pessoal deve ter amado isso daí, né? Eu tô até imaginando a galera lá recebendo esse comentário no Instagram. O que você acha? Como que eles ficaram? Eu acho que faz parte da brincadeira. Eu não vejo nada de indelicado. Pra mim, foi uma brincadeira normal. Olha lá, olha o Lima Duarte lá. Olha lá. Lima Duarte, que é o ator do Corintiano, né? O filme. Lá. Você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras. Bom, o Lima Duarte é referência, né? É a Luana Piovani e o Taumaturgo Ferreira? Não, era o Marco Rica. Esse é outro filme. Ah, esse é o outro. Filme. Você está confundindo com o que o Salazar está falando é Boleiros. É isso. Boleiros. Então, mas o Lima Duarte, ele obviamente representa muito do que é a torcida do São Paulo. Todo mundo sabe que ele é um São Paulino. E ele viveu momentos de glórias do clube. E ele tem todo o direito de fazer uma brincadeira. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não querem a modernidade, não querem redes sociais. Tem que entender também que tem que ter o jogo. Não pode ser aquele mimimi. Não é? Vai e vem. E ele falou, colocou o ha-ha-ha. Ele deixou claro que era uma brincadeira, então sem crise nenhuma nisso. O Zé Paz marcou presença em um evento sobre um esporte bem diferente. A gente vai colocar a reportagem no ar agora com a explicação da modalidade e também entrevistas com ex-jogadores de futebol. Pode rodar. Aqui na TV Gazeta, meus amigos, a gente já tá, careca de saber que futebol combina com mesa, né não, Garrafa? Tá certo? Mas tem uma galera aí que só descobriu agorinha, faz muito pouco tempo, que essa combinação tem tudo a ver. É que o Fute-Mesa chegou pra dominar os rolês de quem ama brincar de futebol. Basta você saber um pouquinho de técnica. Técnica para jogar a bola para cima, dar um quico na mesa e usar as estratégias certas para ganhar do seu adversário. Nessa terça-feira, aqui em São Paulo, rolou o Fute Table, um evento descoladaço que reuniu muitos craques do passado para promoção justamente desse novo segmento aí do futebol de mesa, o Fute Table. O Fute-Table começou como uma brincadeira, que muitos conhecem como fute-mesa, se joga com aquela mesinha, mas a gente deu uma sofisticada no negócio. E aí a gente começou a jogar numa quadra de squash, e aí podia usar as paredes como recurso, e a gente falou, temos que tirar isso do papel, não tem quadra de squash em todo lugar, a gente acabou montando uma arena, um octógono de vidro, onde os atletas conseguem usar as paredes como recurso, né? E aí fica um jogo super movimentado, começou com uma brincadeira, e aí a gente acabou acreditando no sonho, tirou do papel. Peguei os caras ali na labuta mesmo, na construção, e feliz de estar vivendo esse momento ao lado deles, assim. Para quem quer se divertir um pouquinho, que gosta de praticar um esporte e se divertir, o Fute-Table é uma boa. E é claro que num evento como esse, para promover o Fute-Table cheinho de ex-boleiros, a gente não podia perder a oportunidade de conversar com eles sobre os assuntos do momento aqui do nosso futebol. Jogador histórico do São Paulo, Denilson comentou a situação do tricolor na Copa Sul-Americana, enquanto o Zé Roberto, ex-camisa 10 do Santos, falou com a nossa equipe sobre os resultados ruins do Peixe nos últimos anos. É um pouco que lamentável, né, ver o Santos nas condições que se encontra, né? Não classificar, pelo menos estar entre os finalistas do Campeonato Paulista, é triste,
ter feito um campeonato brasileiro ano passado é triste. O que precisa é encontrar um caminho para voltar a brigar por competições importantes. O grupo que o São Paulo caiu chama atenção, obviamente, o jogo do Tigre, né? O famoso jogo de um tempo só. Mas acho que o São Paulo, dentro do grupo, na minha humilde opinião, acho que é o favorito. Resta saber como é que São Paulo vai entrar em campo, né? Devido a todos esses problemas que o clube vem passando. E é claro que tendo a chance de bater um papo com dois caras que fizeram bastante história na nossa seleção brasileira, a gente não podia deixar de falar sobre as possibilidades para o futuro próximo do Brasil. O Brasil precisa voltar a ter protagonismo. O Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo. O Brasil precisa descobrir novos talentos para jogadores brasileiros voltarem a ocupar o patamar, né? Brigar por títulos de melhor jogador do mundo. Eu era bem contra treinadores estrangeiros. Agora o Ancelotti, cara, o histórico que ele tem mundial e o relacionamento que ele teve com grandes jogadores do futebol brasileiro, inclusive que passaram por seleção brasileira, conquistaram com seleção brasileira, seria um nome muito atrativo para o Brasil. Só que a gente ia ter que ter uma certa paciência, né? Venceu tudo que disputou, tá num grande clube e é um dos melhores treinadores que tem hoje no futebol mundial. As opiniões foram colocadas à mesa e o futebol também, para a alegria de muita gente. Gente, mas eu acho a mesa muito pequena, difícil, né? Vai dificultar mesmo, né? Porque o futebol de mesa aqui, inclusive tinha lá no vestiário do Água Santa, a gente estava falando agora, tem uma mesa lá, um futebol de mesa lá. Matéria legal que o Salazar vai mostrar amanhã para você. Aquela mesa ali e tal, com a redinha, agora essa daí é um quadradinho ali, meu amigo. O negócio é difícil. Acho que eles resumiram bem a fase dos dois times pelo qual eles jogaram. A situação do Santos é vergonhosa e a situação do São Paulo é uma incógnita. O São Paulo, para mim, é um ponto de interrogação gigantesco, como disse ali o Denilson e o Zé Roberto. Foi o que a gente falou quando a Michele perguntava referente à prioridade dos clubes. O Santos, a gente sabe do momento difícil que ele passa, o Santos passa realmente por momentos difíceis, terá um ano complicado pela frente, tem, claro, uma camisa gloriosa, tem profissionais competentes por lá e, de repente, a coisa pode engrenar, mas muito mais no amor e dedicação, com muita alma, só para acontecer do trabalho ser bom. E o São Paulo é esse altos e baixos. São Paulo chegou até a final da Copa Sul-Americana, olha, vai ganhar um título, perdeu. Aí quando perde é a descida ladeira abaixo, né? Então, aí no Campeonato Paulista foi o que a gente viu. Então é mais ou menos nessa linha, fizeram uma boa leitura. Bom, então bora para a nossa redação conversar com o Alexandre Silvestre, que hoje vai falar de Corinthians. Boa noite, Silvestre. Como é que foi o amistoso do Timão contra o Coritiba? Fala, Michele, tudo bem com você, querida? Um beijo aí pro Salazar também, pro Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O nome técnico do que aconteceu hoje é Jogotreino, lá no CT Joaquim Grava, Corinthians e Coritiba. Agora virou moda, né? Os clubes não passam o resultado do Jogotreino. Outro dia foi o São Paulo, ficou embaçando lá para passar e tal. Corinthians também não divulgou, mas a gente ficou sabendo porque a notícia vazou. 2-1 para o Corinthians contra o Coxa, gols do Fausto Vera e do Bruno Mendes. O Lázaro fez algumas mexidas em relação ao jogo-treino da semana passada contra o Red Bull Bragantino. O time que começou jogando em tese o time titular, Cássio Fagner, Gil, o Caetano na zaga com o Fábio Santos fechando a defesa, Rony, Fausto Vera, Maicon e Juliano no meio-campo, e na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Depois, no segundo tempo, o Lázaro mexeu um pouco nesse time, mexeu bastante, e aí ele veio com uma formação com o Carlos Miguel no gol, o Rafael Ramos, daqui a pouco tem notícia importante sobre o Rafael Ramos, lateral direito, na minha segunda participação sobre o Corinthians hoje no Gazeta Esportiva, o Ramos com o Bruno Mendes, que não vai poder jogar na estreia da Libertadores porque está suspenso, o jogo é quinta-feira, vou falar disso também, o Balbuena, que voltou da seleção do Paraguai, não vive um bom momento, pode ser uma opção, jogou nesse segundo tempo, junto com o Bidu na lateral esquerda. Aí do Queiroz, Castilho, o Renato Augusto, a grande novidade, jogou 45 minutos e deve estar na formação titular para a estreia da Libertadores da América. O Salazar vai poder falar um pouco desse assunto também aí na volta. E o Adson, e na frente, Pedrinho e o Romero. Aí, no finalzinho, o Lázaro ainda deu alguma minutagem para dois jogadores importantes, o Paulinho, que está voltando aí de um processo de lesão grave,
Paulinho jogou uns 15 minutinhos, algo do gênero. E o Barleta, a última contratação do Corinthians, que não deve mais contratar até o final, até a janela que se fecha para Conmebol agora no sábado. E em relação a Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, dia 20 de abril, a janela foi ampliada, mas o Corinthians não deve trazer reforços, Michele. Amanhã tem mais treino lá no Coringão, sábado é folga, domingo continua a preparação para a estreia do Timão fora de casa, Libertadores, em busca do bicampeonato. Corinthians tem um time bom, um time cascudo, acho que pode brigar lá em cima sim. O jogo é contra o Liverpool no Uruguai. O campo do Uruguai, do Liverpool é muito pequenininho, abordamos isso ontem aí no estúdio com você, né, Michele? Então esse jogo vai ser no épico Estádio Centenário de Montevidéu, palco da primeira Copa do Mundo da história em 1930, e não vai ter pressão para o Corinthians nesse jogo, porque a torcida do Liverpool é bem pequenininha, Michele. Daqui a pouco eu volto com mais Coringão aqui para vocês. Valeu, Silvestre. Obrigada. Um beijo pro meu tio, Sérgio, que tá assistindo Gazeta Esportiva. Te amo, tio, mas ele é palmeirense. Fala, Salazar. Que mais ele é? Não, porque a gente tá falando do Corinthians, né? Ele é palmeirense. Aliás, domingo o programa tá cheio de palmeirense, viu, tio? Você vai gostar. Fala, Salazar, o Corinthians estreia contra o Liverpool. De 2 amistosos. Só esses amistosos. Nem pode filmar o amistoso. Não pode nada. Manda só a imagem do... A gente não pode acompanhar nem jogo treino. É aquela coisa de jogo treino. Eles chamam de jogo treino porque joga 20 minutos, sai, para, troca o time, joga mais 20, faz 4 tempos. O que eles têm medo de mostrar? Você que é amigo de toda a assessoria. É pressão. Eles falaram isso pra gente em off lá. É o quê? Joga aqui, o Lázaro tá chegando agora, já caiu eliminado no Paulista. Aí vai que perde aí esse amistoso, a imprensa já cai de pau. Mas eles acreditam que ninguém vai ficar sabendo? Foi 2-1 pro Corinthians. É que a gente não vê os detalhes, mas né? fica pior ainda, né? É esconder treinamento normal, esconder treino normal, é esconder treino fechado. O receio é sempre pela repercussão. A repercussão causa um medo hoje em dia gigantesco. Começa a esconder tudo, aí esconde o próprio futebol. Esse é o perigo, hein? Pois é. Que não esconda o futebol contra o Liverpool. Vamos ver o que o Corinthians está preparando. Porque aí a minha expectativa vai ser que vai ser algo sensacional. Estou escondendo tanto que vai ser... São novos tempos, a gente respeita, mas eu discordo plenamente. Plenamente. Faz parte do ofício dos caras. Eles são personalidades, eles que lidar defendem. Com isso. Tem que lidar com isso. Eles defendem. Ganham para isso também. Ganham para isso, eles defendem a marca do Corinthians e eles têm responsabilidade com a marca. Não é responsabilidade comigo, com o Salazar, com a Michele. É com você, torcedor de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo. É uma grande bobagem. Se aproveitaram da pandemia e se esconderam no buraco. E a gente só se esconde quando a gente não tem muita coisa para mostrar. É isso. E eu acho que o Fernando Lázaro, pela escalação que a gente tem aqui de informação de time titular, time reserva, me parece claro que o Fernando Lázaro, ele já sabe como é que jogava aqueles 11 que ele formou de titular ali no Paulista e ele está testando opções. Por exemplo, o Balbuena voltou da seleção, mas ele manteve o Caetano no titular. Bruno Mendes suspenso, leva a crer que o garoto pode ganhar a oportunidade mesmo na Libertadores. Maicon, de novo, na função do Renato Augusto. O Renato Augusto, ele deve ser titular, ele vai para o jogo. Ele vai jogar. Mas por que tá o Maicon no lugar dele? Porque o Renato Augusto está voltando, está se recuperando de lesão, jogou menos minutos. Então não começou jogando. Mas na hora do vamos ver, lá na quinta-feira da semana que vem, vai jogar o Renato. Mas está muito claro que ele, pelo jeito, está gostando do Maicon nessa posição. Ele adiantou o Juliano, Fausto Vera, que muita gente fala. Põe o Fausto Vera como segundo homem. O Rony ali, bota o Fausto Vera como segundo homem. Ele colocou o Fausto Vera de segundo homem e o Fausto Vera fez gol. Então o que me parece Fernando Lázaro nem está tão preocupado nesse momento em dar rodagem para os 11, porque os 11 ele meio que tem na cabeça. Ele está querendo testar opções, ou para mudar uma coisa aqui, ou uma coisa ali, ou para um segundo tempo, é o que me parece, cara. Mas ele tem que pôr esse time em campo para jogar, que tem esse entrosamento, o Corinthians tem que ter uma identidade. O que eu tenho gostado, eu gostei do trabalho do Lázaro dentro do Campeonato Paulista nesse início, é que ele, obviamente, fez algumas alterações, mas ele manteve uma espinha dorsal. É isso que eu reclamava do Vitor Pereira. Eu não tenho nada contra você em algum momento ou outro poupar determinado jogador. Isso é natural, faz parte do processo. Mas como fazia o Vitor Pereira, aquela história de poupar. Ele poupou no Corinthians e Palmeiras, deixou todos os titulares no banco, os reservas apanhando no Palmeiras lá em Barueri. E aí no segundo tempo, quando a Inês está quase morrendo, ele põe os caras para resolver. Aí você não poupa ninguém, você perde do seu rival e você se complica totalmente. Então o Lázaro tem isso feito de forma assertiva.
Agora, para mim, Fausto e Maicon são titulares do meio campo do Corinthians. Titulares? Para mim mas são. Aí quem sai? Não, pode sair o Rony. Você joga com os dois, tira o Rony, então? Eu tiro. E o Juliano? Eu tiro. Tira também o Juliano? Não, aí você pode pôr. Você pode Você formar. faz Fausto, depende... Maicon, Renato e quem? Você pode pôr Juliano, depois mais 2 à frente. Se você tiver um terceiro, se ele quiser jogar com 3 homens à frente então, em casa, escala o seu ele time, fica mais vai. exposto. Tem Roger Guedes? Vai. Tem Roger Guedes. Então vai, tem Cássio. Roger Guedes. É que assim, a você pode fazer Roger Guedes e Yuri. Hoje é Roger e Yuri na frente, 4-4-2. Aí você faria o Roger aí nesse Guedes. meio campo você põe o Renato, o Juliano, o Fausto e o Maicon. Eu gosto assim. Renato, Juliano, eu vou te falar. Com todo respeito ao Maicon, com todo respeito ao Rony, que tem entregou no Campeonato Paulista, né? Ele jogou muito, carregou muito o piano. E pode ser muito útil, mesmo no banco, ele pode ser aquele 12º jogador. Mas eu vou pela qualidade. Fausto e Maicon, você tem que apostar nesses caras, principalmente contra o Liverpool. O Corinthians tem uma decisão na quinta-feira. Isso que o Garrafa está falando faz sentido, que se você pegar o meio de campo que jogou hoje, Rony, Fausto, Maicon e Juliano. Se você só tirar o Rony e colocar o Renato já dá o meio campo que ele falou. Só que aí o Fausto deixa de ser segundo homem para voltar a ser primeiro, o Maicon segundo, Juliano e Renato. Porque me agrada você ter um primeiro homem que saiba também jogar. O meu porém é que o Juliano entrou muito bem nessa função de segundo homem de meio campo. Eu gostei muito das partidas do Juliano ali. Pode ser, mas você... Acho que ele rendeu mais que o Maicon, mais que o Fausto. Como segundo homem de meio de campo, quando o Lázaro toma essa decisão de trazer ele para essa posição, tem alguns jogos para mim... Mas em determinado momento você pode usá-lo nessa posição. Aí você tem jogadores, você tem peças, você tem alternativas para mexer esse meio campo. Quando você precisa de um cara mais marcador, você tem o Rony. Quando você tiver o Juliano... o cara que está do lado do Renato hoje é o Watson, isso, que pode ser o Christian Barleta, que aí já tem que ter um para rabiscar, né? Tem que ter um para... Entendeu? Agora, o Corinthians, Salazar, no jogo da próxima quinta-feira, ele enfrenta o adversário teoricamente mais fraco do grupo, mas é um jogo chave para o Corinthians. E é o campeão uruguaio. Foi campeão do Clausura em 2020, do Apertura em 2022, campeão da Supercopa. Então, é um time que não tem muita tradição, mas que vive uma grande fase agora. E por que é um jogo chave? Porque, teoricamente, é a equipe mais fraca do grupo. Teoricamente. Depois você vai pegar os dois mais fortes em casa. E o Corinthians precisa dar uma resposta à torcida. Não, precisa. Se você foi eliminado na primeira prova de fogo do Lázaro, querendo ou não, eu acabei de fazer elogios ao Lázaro, acho que ele merece elogios. Mas na primeira prova de fogo, ele ficou pelo caminho, que foi contra o Ituano. Não, a culpa, não estou jogando tudo nas costas do Lázaro, mas enfim, ele é um técnico novo, um técnico em observação, e no primeiro desafio ele ficou. Se ele começa a Libertadores perdendo e depois tem jogos difíceis em casa, pode se complicar. Sim, e se ele vence esse jogo, os 2 jogos seguintes são dentro da Neoquímica Arena, ele pode encaminhar a classificação. E aí você tira um pouco aquele peso, a coisa parece que volta um pouquinho no normal, entra nos trilhos. O otimismo que eu acho assim, vendo pelo copo meio cheio, né, essa história do meio vazio, meio cheio, olhando para o copo meio cheio, teve 2 testes, venceu os 2 testes, um deles contra um time da Série A, o Curitiba está na Série A. Me parece que o Corinthians tem um bom elenco, falta uma peça aqui, falta uma peça ali, falta. Mas o Corinthians, a gente está até aqui discutindo, joga o Fausto? Sim. Não, põe o Maicon, não, aí o Renato e o Juliano, então tem o Watson. O Corinthians tem peças, tem elenco. E o Lázaro, ele fez o Corinthians voltar a jogar bem. No lugar do Roger Guedes tem quem? Tem o Pedrinho, que é ótimo jogador da base. Você tem o Christian Barleta agora também, para fazer essa função. O Watson já jogou por lá também. O problema para mim é esse, falei aqui no começo do programa. O Yuri Alberto, quando sai, o Júnior Moraes tem um problema de saúde, nunca consegue jogar. É isso. Entendeu? Falta essa peça. Tem o Giovani, que já quebrou um galho por ali, falta essa peça. Por isso que eu falei, eu acho que o problema do Corinthians é ali. Yuri Alberto é muito bom jogador, mas quando ele sai, você não tem, você acaba tendo que improvisar alguém, Romero, ou puxa o Roger Guedes. Agora, para o meio de campo, o Corinthians tem um bom elenco. Eu acho interessante. E o Fernando Lázaro, ele potencializou muito o jogador, ele fez o time voltar a jogar bem, voltar a ser criativo. E quando o Corinthians foi eliminado, para mim o Lázaro não foi tão bem nas substituições, mas para mim aquela eliminação está mais ligada aos jogadores. Nós fizemos essa matéria aqui, inclusive na enquete ninguém votou no Lázaro. Porque o Cássio falhou, o Fábio Santos perdeu o pênalti, os caras entraram desanimados, desligados, admitiram que entraram meio... O adversário teve espaço para caminhar e bater o chute. Não teve muito Fernando Lázaro naquela eliminação. Não, entraram desligados? Como assim entraram desligados? Aquela coisa, eu escutei de um dirigente do Corinthians assim, se aquele jogo fosse um clássico, eu estaria mais tranquilo. Quando eu vi que era o Ituano, já me deu aquela coisa... Caramba, não pode ser, mas é um processo. Vai ganhar a hora que acabou. Não pode ser, mas às vezes é um processo um pouco até natural de relaxamento. E não pode ter. Exatamente, não pode ter. E agora, vamos vencer a qualquer momento. Garrafa, internamente o diagnóstico foi esse. Tá, mas e agora vai encarar esse Liverpool do Uruguai lá no Estádio Centenário? Diz a lenda que tomaram de lição. Será que o Corinthians está com ritmo de jogo?
Apesar de ter feito sim. esses... Será que vão estar ligados para esse jogo? Não, só Tomara. falta reclamar, porque quando não tem tempo para treinar, é jogo em cima de Agora jogo. tá sem Agora, ritmo. pelo menos essa desculpa não vão poder dar. Eu acredito que ninguém vai reclamar disso lá e acho que o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo. Se perder, vão falar que é porque estava sem ritmo de jogo. Me escutem. Não é só o Paulistão que está na reta final, não. A decisão do Campeonato Carioca também está chegando. O Flamengo e Fluminense duelam sábado, 8h30 da noite. O grande problema para o rubro-negro, além do Vitor Pereira, é o Meia Arrascaeta, que vai ser desfalque nos 2 duelos contra o Tricolor. Vai ficar fora também da estreia na Libertadores. O uruguaio está em recuperação de uma lesão na coxa. Então vamos ver o que o português vai arrumar para esse jogo. Depois da partida de sábado, o Fla-Flu decisivo vai ser dia 9 de abril, às 6 da tarde. Então é a primeira e depois tem o outro, né? Do Vitor Pereira. Será que ele vai E se bobear, fica fora também, né, do primeiro jogo da Copa Libertadores da América. O Everton Ribeiro virou reserva com o Vitor Pereira, né? Não estava jogando mais Arrascaeta e Everton Ribeiro. Normal. Sem o Arrascaeta... Problema. Com o Vitor Pereira é assim, você jogou bem, você vai pro banco. Como é que pode? Ele se é poupado. Como é que pode? Não adianta. Não adianta, gente. Olha, Mas assim, pensando no time do Flamengo sem o Arrascaeta, vai me surpreender muito se não for o Everton Ribeiro. Ué. Vamos ver, vamos Pô, ver. você tem o Everton Ribeiro. Entra o Everton Ribeiro. É inacreditável. A gente teve uma discussão aqui outro dia falando, se sair o Arrascaeta, joga quem? Pensando que o Flamengo jogava com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Como agora só tá jogando um, olha que legal. Quando sair um, tem o outro. Não tem. Excelente. É isso que o Vitor Pereira fez, tá vendo? Resolveu o nosso problema aqui. Resolveu. Obrigado, VP. Escutou a conversa. A torcida Alviverde presenciou jogos importantes do time por lá. Então a gente vai conferir agora uma reportagem do Alexandre Silvestre. Impossibilitado de jogar na casa dele, na casa própria, em Diadema, reduto do Água Santa, por causa do regulamento, a primeira partida da final do Paulistão, Mando do Água, vai rolar no lado oposto da Grande São Paulo. Na Arena Barueri, a mais de 30 quilômetros distante da base, da sede, tudo contra o franco atirador que até outro dia jogava futebol de várzea. E que chega a uma decisão inédita contra o gigante Palmeiras. E o Netuno que coloque as barbas de molho, porque o adversário terá, além de tudo, a maioria da torcida no próximo domingo. O Palestra irá se sentir em casa também pelo retrospecto no palco do jogo de ida. Atuou 30 vezes na Arena Barueri, 30, venceu 19, empatou 7, perdeu só 4. 71% de aproveitamento no estádio, 54 gols marcados, 23 sofridos. Foi lá que jogou a primeira final da Copa do Brasil de 2012, diante do Coritiba, e meteu 2-0 no Coxa para depois ser campeão no Couto Pereira. Ano passado, utilizou a Arena Barueri em 2 oportunidades. Venceu ambas. Juazeirense 2-1 e um derby, com direito a goleada em cima do Corinthians, 3-0. Mas não dá para esquecer que do lado de lá haverá uma equipe pequena, sonhadora e querendo agarrar uma rara chance na vida. Ninguém chega a uma final, a uma decisão por acaso, né? Por sorte, acho que tem méritos, tem grandes jogadores, é uma boa equipe, tem um excelente treinador e a gente sabe que vai encontrar dificuldade com uma decisão. Então a gente tem se preparado para isso no dia a dia, tem treinado, focado naquilo que o Água Santa pode nos oferecer, né, de perigo dentro do jogo e saber que vai ser uma grande final, saber que vai ser 2 jogos muito difíceis, a decisão, e ninguém ganha decisão antes de jogar e nem muito menos de forma fácil. E todo mundo sabe, né? Acho que o nosso objetivo é buscar mais uma taça e a gente está aqui todos os dias pagando esse preço para que a gente possa aí no domingo dar início aí a essa decisão de forma positiva. Muito bem, aí jogar na Arena Barueri para o Palmeiras. Para o Água Santa também acho que é tranquilo. Serão cerca de 8 mil torcedores do Água Santa, 4 setores do estádio, 3 para o Palmeiras, 1 para o Água Santa. O Água Santa, assim, preferiu, pensando na renda, né? Eles admitiram que não faria nenhum sentido. Vão levar 8 mil torcedores, esses caras fazem muito barulho, a torcida do Água Santa é muito forte. Eu vi de perto lá na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino. E assim, um bom gramado, perguntei lá quando fui lá ontem
no estádio do Água Santa, falei com o pessoal falou, olha, o gramado é bom, a gente já sabe como é que vão estar as arquibancadas, o Água Santa vai para fazer o jogo dele. Independente de ser na Arena Barueri ou não ser na Arena Barueri, os dois times que estão acostumados a jogar por lá, o gramado é bom e eu acho que o que vai pesar mesmo, Garrafa, é bola rolando, o Palmeiras é favorito, é melhor. Acho que o estádio nessa não vai causar nenhuma influência, não. Não, mas o estádio é até de forma positiva para o Palmeiras, favorável ao Palmeiras. O Palmeiras, se tivesse a possibilidade de jogar no estádio do Água Santa, estádio mais acanhado. Então, o Palmeiras vai para um estádio de melhor qualidade, né? Nada contra o estádio lá do Água Santa, que não tem iluminação, e por isso, como mando da federação, ela leva o jogo para Barueri. De qualquer forma, o Palmeiras vai ter também o apoio da sua torcida. O Palmeiras é superior ao Água Santa. O Palmeiras é favorito, a gente já vem dizendo há muito tempo, e isso não é novidade para ninguém. Era favorito à conquista do título, é o grande favorito, mas tem que se jogar essa partida. O Água Santa, no meu entender, o Salazar, ele tem um objetivo no próximo final de semana. É tentar chegar vivo na outra partida no Águas. E aí jogar com a sorte, tentar levar a decisão aos pênaltis, fazer o improvável. Então, é um jogo não deixar o Palmeiras liquidar a fatura. Aliás, conhecendo o Abel, daquilo que a gente vê no trabalho dele, ele vai tentar matar o título já no domingo. Para mim, o grande mérito do Abel Ferreira é conseguir manter esses caras pilhados, esses caras dispostos a fim de buscar títulos, mesmo depois de ter ganhado tanto. Para mim, esse é o maior dos méritos do Abel. Ele consegue manter os caras com sangue nos olhos. É o que ele faz de melhor. E no futebol é muito difícil. Ele consegue manter os caras com sangue no olho, mesmo depois de assistir. E no futebol é muito difícil a relação treinador com jogador. Ela vai se desgastando por natureza. Vocês acham que o Palmeiras... E os títulos vão acomodando. E o Abel não deixa. Isso. Você vê, o Everton estava falando. Já vamos tentar ganhar mais um título. Os caras estão sempre no mesmo objetivo. Aí é um mérito que não se tira do técnico Abel Ferreira. E a gente está falando de um Palmeiras que esse ano nem jogou tão bem, não está jogando bem, fez jogos bem ruins, inclusive contra o próprio Água Santa. Mas o que eu estou imaginando? Estou imaginando um Palmeiras com sangue no olho, um Palmeiras que não vai cair no erro que a gente comentou aqui, que o Corinthians cometeu contra o Ituano. Que o São Paulo cometeu também. Então... E tentar liquidar no primeiro jogo. O Abel, ele tem uma característica de, no jogo, ele tenta nos primeiros 15, 20 minutos, uma partida normal, tenta resolver o jogo já nessa partida. E ele vai levar, no meu entendimento, essa característica de tentar resolver a decisão no primeiro jogo. Mas o Água Santa, por outro lado, é um time muito disciplinado. Com a bola no pé, tecnicamente, tem as suas limitações. Qual que é? Claras, Aliás, deixa eu dar dois recados. Disciplinado. Mesa Redonda de domingo está especial com a cobertura desse clássico. Eu não posso dar muito spoiler, porque tem coisa muito boa vindo por aí. Então, teremos de tudo da decisão. Tudo da decisão, mas não conto o quê. Tudo. Mas é muita coisa especial da decisão. E a segunda coisa que eu quero perguntar para vocês, esqueci. O que o Água Santa tem que fazer, na opinião de vocês, para conseguir segurar esse Palmeiras? Amarrar esse Palmeiras. Não, porque é praticamente, tipo assim, vindo um trem na sua direção. Amarrar esse Palmeiras, jogar com tranquilidade. Tá amarrado em nome de você. Saber a hora de dobrar uma marcação, não cometer nenhum erro. O Palmeiras é um time assertivo. O Salazar, ele falou algo que eu concordo no aspecto que o Palmeiras não fez grandes partidas, mas o Palmeiras é um time assertivo. O Palmeiras é um time fatalista. Quando você tem se você dá uma única oportunidade para o Palmeiras, ele liquida contra você. O Água Santa sentiu isso. Água Santa e Palmeiras lá na Arena Inamar, o Água Santa estava bem, o Palmeiras não criava nada, o Água Santa criou uma chance aqui, outra ali, o jogo morno, uma falta não, foi um escanteio, agora estou até na dúvida, escanteio, o Palmeiras é muito forte. O Rony, cabeça, gol. É isso aí. Sabe? Então assim, esse é o Palmeiras. Então o Água Santa vai ter que estar com a concentração assim no talo, para se manter vivo para o segundo jogo. E faca nos dentes, né? A negociação do Palmeiras com o atacante Arthur incomodou o técnico do Red Bull Bragantino. O Zé Paz volta agora para explicar melhor essa história. O que aconteceu, Zé? Pois é, Michele, estou me posicionando aqui porque mudou um pouquinho o roteiro do programa. Olha só, a gente estava aqui num lugar reservado, na academia de futebol, para fazer a nossa entrada, mas... Quando o Palmeiras treina de manhã, já tem gente por aqui. Imagina quando o Palmeiras treina à tarde. Imagina quando passa Rafael Veiga com a sua caranga por aqui, Michele Janela. Vamos tomar cuidado para não mostrar a placa de carro, nada disso, né? Que a gente não quer problema com o Casavia, com a assessoria do Palmeiras, a gente não quer nada disso. Vamos esperar o Veiga passar aqui, que daqui a pouco a gente vai ali falar com o pessoal. Muita gente assiste o Gazeta Esportivo. Aliás, mostra lá o Marcinho. A Jane, mãe da Amanda, está assistindo agora o Gazeta Esportivo. Olha lá a Amanda dando tchauzinho. Falou que a mamãe dela
ela tá sintonizada no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu vou lá, vou conversar com a sua filha, viu, dona Jane? E se ela não conversar comigo, você bota ela de castigo. Mas agora vamos falar do Arthur. Ontem eu falava do Arthur aqui no Gazeta Esportiva, né? O Palmeiras está muito perto de contratar esse jogador por 8 milhões de euros, 45 milhões de reais. Segundo informação do nosso glorioso Paulo Vinícius Coelho, PVC, que esteve recentemente aqui com a gente ao vivo no Gazeta Esportiva. O Palmeiras ainda vai ter que pagar mais 1 milhão de euros de bônus, caso o Arthur atinja aí metas pré-determinadas em seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E olha só, ontem a gente teve um amistoso entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro lá no Nabi Abichedi, em Bragança. Depois desse jogo, Pedro Caixinha, que é o técnico da equipe do Red Bull Bragantino, inclusive ele é português como Abel Ferreira, reclamou bastante, cutucou aí como algumas pessoas do Palmeiras estão aí conduzindo essa negociação entre Palmeiras e Arthur. Deu aquela cutucada na galera palmeirense. Vamos ver o que disse o Caixinha, depois a gente comenta. Roda aí, diretor. Pessoas do Palmeiras contactaram o Arthur, ou seja, eu tenho tido aqui, por exemplo, situações, ainda agora estou para ter, não vou falar obviamente delas, porque não estão concretizadas, mas eu ainda não liguei o telefone para falar diretamente com um jogador que não é do meu clube. Eu não faço isso. E muito menos a fazê-lo num momento em que eu possa enfrentar esse clube numa determinada final. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, obviamente o estado emocional do jogador, querendo fazer, ainda hoje, a querer fazer as coisas, não lhe saem, porque não é o Arthur que você viu de certeza nas primeiras jornadas do Paulista. Não é o Arthur decisivo que você conhece. Porquê? Porque emocionalmente está perturbado. Eu tenho a minha forma de estar, tenho os meus princípios, tenho as minhas regras e valores, e de certeza absoluta que contra mim, em relação a isso, ninguém vai dizer que eu contactei fulano A, fulano B ou fulano C, porque estamos em processo de poder também trazer gente importante para outras instituições e eu não quero interferir nesse tipo de trabalho. Tá, então, Pedro Caixinha aqui no Gazeta Esportivo. E eu vim pro meio da galera, viu, Michele? Mostra aí pra gente. Glorioso Márcio Arcângelo. Esse aqui assiste o Gazeta Esportivo. Vem cá, como é que é teu nome? Márcio. O Márcio. Tirou até foto comigo aqui, viu, Michele? Isso aí, tchau, tudo de bom pra vocês aí. Vai Palmeiras. Vai Palmeiras. Tá gostando? Arthur tá chegando, tá gostando? Tá chegando aí. Se Deus quiser, vai se adequar ao time mais ainda aí. Chega pra ser titular desse time do Palmeiras? Vai brigar, vai ter que brigar muito aí. Tem umas peças boas aí pra nós aí já. É isso aí, ó. A galera aqui tá toda querendo falar ao vivo no Gazeta Esportiva. Como é que é seu nome, jogador? Leonilson. Leonilson. Arthur, chega pra ser titular do Verdão? Com certeza, uma boa contratação. Boa. Mas o Palmeiras vendeu ele e agora tá recontratando, tá bom? Tá bom. Vai repor alguma... Tem a Libertadores, Copa do Brasil, tem a final do Paulista agora, tá chegando ao final, mas... Tá precisando de contratação. Não vai aguentar o elenco que tem, essas competições tudo. Passa no RH que você fala bem, vou contratar você. Você, meu jogador, como é que é seu nome? Wagner. Fagner? Wagner. Ah, porque Fagner é lá do outro lá, né? É Wagner. Ô, Vagnão, deixa eu te falar. Água Santa e Palmeiras agora na final do Paulista. O Água Santa, sim, franco atirador. Palmeiras tem obrigação de ser campeão? Não. Não tem? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Mas vai ganhar de quanto? 2-0. Ah, tá magrinho esse 2-0, hein? Primeiro jogo, né? E o segundo? 3-0. Ah, então vai atropelar o Palmeiras. Aqui, ó, o pessoal na correntinha, tudo jogador caro aqui, hein, Michele? Como é que é teu nome? É Guto. E o? Lequinho. Lequinho, cara. Vocês são o que? É dupla? É MC? Oxe, desse jeito. Então faz aí uma rima pra nós ao vivo. Isso, não? Ué, não faz, você não é MC? Não é MC não. O Abel tá mandando melhor que você, então? Oi? O Abel? Manda muito, você é louco. O Abel manda muito. O Abel não tem jeito não, você é louco. Tirou foto com o Veiga aqui? Tirei. Moleque humilde, tá? O Palmeiras tá precisando contratar mais? Olha, mas eu acho que os dois por enquanto tá bom. Tá bom. Tá Richard bom. E o Arthur. Isso, o Richard dá uma chance pros moleques da base, que só tem moleque bom aí. E é isso aí, tio. E o Hendrick, tem que pegar um banco mesmo? Não. Tem que ser titular? Tem que ser, mano. Ele vai desenrolar aí alguma hora aí, ó. Vai desencantar. Mano, entendeu? Com o Hendrick tem que ter calma. O moleque tem 16 anos. Eu com 6 anos, nem o que você tá fazendo com 16 anos? O que você tava fazendo com 16 anos? Calma. Vai devagar. Eu tava tentando ser jogador de futebol, cara. Já tá sendo jogador de futebol, meu. Agora vão ser tudo MC aqui, a rapaziada, viu, Michele? Devolvo pra vocês aí. Qualquer coisa eu volto aqui. Todo mundo tá esperando o Abel, que eu sei. Mas eu vou avisar pra vocês. Ele demora, viu? Ele fica despachando até 10 da noite. Mas todo mundo vai esperar, jogador? Ah, os caras vão esperar, Michele. Tá todo mundo com a vida ganha aqui, viu? Volto contigo, Mi.
Nossa, mas bonito demais. Você falou com a galera, um beijo pra toda a galera aí, super simpática do Palmeiras. Mas eu só fiquei perguntando, gente, que carro é aquele do Rafael Veiga? Porque eu não entendo nada de carro, mas o carro bonito, hein? Muito bom, é isso aí. Silver! Não, comenta aí. O Palmeiras, A gente vai falar do Arthur, né? O pessoal... Por que o pessoal tá implicando com o Arthur? Vamos falar primeiro do treinador que ficou bravo. Falou que o Arthur que tava... Já falou mal do Arthur. Porque falou que aquele Arthur não é mais esse Arthur. Ele criticou o Palmeiras, né? Acabou ele criticou a posição do Palmeiras, a postura do Palmeiras, mas ó, com todo respeito ao Caixinha, eu entendo a posição dele, mas isso faz parte do futebol. A janela fecha em abril, ele queria que esperasse o quê? Para começar a negociar, a conversar. Olha a dificuldade, quanto tempo esses times já estão conversando. O Corinthians contratou o Christian Barletta, também estava no meio da competição, já estava contratado. O técnico do Água Santa falou também depois que classificou o time para a final, que tinha receio porque 80% do elenco dele já tinha ali uma espécie de pré-contrato com times da Série B. Então, assim, acho que faz parte. Não dá para esperar acabar o campeonato para começar a conversar, né, Garrafa? Que mundo vive o Caixinha? Exatamente. Que mundo vive o técnico do RB Bragantino? Né? O português falou e não me convenceu de absolutamente nada. Ficou bravo, processo altamente natural no mundo do futebol. Você pode cogitar se é ético, não é, mas é assim que funciona. Tá emocionalmente atrapalhado. É assim que funciona. Uma empresa tem interesse num outro funcionário, ela vai conversar com o funcionário para saber se ele tem interesse de vir trabalhar nessa empresa. Janela fechando dia 3 de abril. A janela aí praticamente fechada. No final do campeonato, pô. Não tem conversa, não procede essa reclamação. Respeito o que pensa o treinador do Bragantino. E agora o Palmeiras contrata um jogador que ele se mostrou, Michele. Contratou já? Contratou, é jogador do Palmeiras. O detalhe é o seguinte, é um jogador que foi revelado no Palmeiras, o Palmeiras vendeu por um valor e recontrata quase pelo dobro desse valor. E no momento que o Arthur não vive a mesma boa fase que viveu há algum tempo atrás. Se você for ver os últimos jogos do Arthur, ele estava até que em baixa. É um jogador que pode produzir, pode entregar algo para o Palmeiras. E como ele entra numa equipe, como a Michele gosta que eu falo, uma equipe azeitada, que é a equipe do Palmeiras... Porque é cheia de azeite? É uma equipe que tudo funciona, tá? As engrenagens estão ali, sabe? Se pega, vai tudo na manteiga, sabe? É uma beleza. Então, o Arthur tem qualidade e ele pode, sim, colaborar muito com o time do Abel. Eu penso o seguinte, para mim é uma situação bem polêmica. O Arthur é bom jogador, pode entrar nesse time e virar titular? Hoje eu acho que não, mas ele pode entrar, ser útil, virar titular? Pode. Eu quero ver primeiro como é que o Abel vai usar ele, porque o Abel pode usar ele como ponta, como reserva do Dudu, ou pode usar ele como articulador, como ele está precisando. Eu não duvido não do Abel transformar o Arthur no articulador. Pode dar tudo super certo e todo mundo fala, tá vendo? Foi um baita acerto. Mas hoje, antes do Arthur entrar em campo, analisando apenas a contratação, e aí não dá para a gente descontextualizar o jogador do valor que está sendo pago na hora de fazer essa avaliação, eu tenho minhas dúvidas se é um bom negócio. Primeiro, está contratando um jogador que revelou. Já mostra que alguém errou no meio do caminho. Alguém errou. Ué, não vão cobrar igual cobraram o São Paulo com o Hendrick? O Corinthians, que ele quando liberou o Claudinho, mesma coisa. Alguém errou. Segundo ponto, alguém errou. Segundo ponto. Nós estamos falando de 50 milhões de reais. É bastante. O Arthur vai ter que jogar no Palmeiras o que ele nunca jogou na carreira para fazer isso valer a pena. Porque assim, se você me perguntar tudo que o Arthur fez hoje na carreira, em algum momento o Arthur valeu 50 milhões de reais? Não. Falaram do Arthur com todo agora, respeito, né, gosto do Arthur, bom jogador. Mas 50 milhões de reais, 45 mais bônus que eleva a 50, para mim, muito dinheiro pro Arthur, que fez em 2021 21 gols, em 2022 ele fez 10. Esse ano não está jogando bem, foi mal nas eliminações da Copa do Brasil, do Paulista. De repente vem uma proposta dessa de 50 milhões de reais. Sinceramente, acho muito dinheiro para o jogador. Agora, se ele entrar lá e arrebentar, tudo bem. Vai ter que jogar, Michele, o que ele nunca jogou na carreira, para fazer valer a pena.